pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam tudo ok, áudio ok. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Dar as boas-vindas para o pessoal aqui. Rodrigo, bem-vindo. Andréia, Júlio. Bom, só para apresentar então, eu sou o André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos. Vocês todos já devem conhecer o Rafael Paronco. Paronco, se apresenta aí rapidamente. Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o Rafael Paronco, analista da Toro Investimentos, e vamos falar um pouquinho hoje sobre o cenário para 2021, né, André? É isso aí. Antes de mais nada, a gente queria agradecer aí, né, a própria B3, né, que eu acho que está uma iniciativa muito bacana aí, que é uma semana voltada para essa educação financeira, né? Então a gente fica muito feliz de fazer parte dessa iniciativa, né, Paronco? E estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco do que são as expectativas que a gente tem para o ano que vem, tá? Exatamente. Então, antes de mais nada, a gente queria falar um pouquinho sobre qual que é a sequência que a gente está imaginando. Aliás, vamos dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal terminar de entrar. É isso aí. Enquanto isso, só para a gente entender um pouquinho onde vocês estão, vocês querem comentar um pouquinho de onde que vocês estão falando, onde que vocês moram, etc. Boa noite, Diogo. Tudo tranquilo aqui? Que bom que você está aí. A Toro, não sei se vocês sabem, mas ela é baseada em Belo Horizonte. Mas nem o Paronco, nem eu somos daqui, né, Paronco? Conta aí a sua história, de onde que você é. Eu sou do Rio de Janeiro, mas já morei em vários estados. Já morei no Rio Grande do Sul, já morei em São Paulo. E hoje eu moro em Belo Horizonte e confesso para vocês que é uma excelente cidade. Não troco muito Belo Horizonte por qualquer cidade. Eu já estou aqui há 5 anos. É isso aí. Bom, eu nasci em São Paulo, mas já estou aqui em Belo Horizonte também há bastante tempo. Morei muitos anos nos Estados Unidos também, mas Belo Horizonte realmente é um lugar espetacular. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho, ó, gente de Santa Catarina, Floriano, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul de novo, Diamantina, opa, cidade bacana. Olha só, Porto de Galinhas, isso é, Josafá, aí é um privilégio, hein? Caramba. Ó, tem vizinho seu aí. Ó, Jardim Canadá, Nova Lima, bacana, pertinho aqui. Acre, Sorocaba, ó o Henrique aí. Estou aqui pertinho também. Foz do Iguaçu. Ó, tem dos Estados Unidos lá. Fortaleza, cadê os Estados Unidos? Não cheguei ainda. Aí. Boston. Ó, Pedro Danilo, ó, eu fiz high school em Massachusetts, tá? Em Amherst, onde fica ali a UMass, University of Massachusetts. São Mateus, Espírito Santo. Colômbia, opa, que bacana. Bom, gente aí de tudo quanto é lugar. A gente está vendo aqui gente de Goiânia, estamos vendo mais gente de Belo Horizonte também, Ana Melo, São Paulo. Bom, galera, é isso aí. Então, boas-vindas para todos vocês. Acho que a gente vai falar um pouquinho aí sobre como investir em 2021. Só para a gente dar uma ideia, né, Paronco? Acho que a gente vai fazer uma conversa que ela vai bem do macro, a gente vai fazer, né, top-down, que a gente chama. Uhum. A gente vai falar um pouquinho sobre o mundo, o que a gente está vendo em relação ao mundo, em relação aos Estados Unidos, para daí a gente pousar no Brasil, e pousando no Brasil a gente fala um pouco sobre classes de ativos e também até setores que a gente acha interessante, inclusive para a Bolsa, não é isso, Paronco? Exatamente. Acho que então, se vocês gostarem dessa sequência, o Henrique aqui, ó, faltou o Vitão. Se bobear, o Vitão está assistindo, tá, Henrique? Daqui a pouco ele aparece aí. Se ele comentar, a gente puxa aqui para a tela também, para todo mundo dar um oi para ele. Vitão, para quem não acompanha, é uma das pessoas aqui da Toro que faz a nossa live aí ao longo do dia, acompanhando o mercado ao vivo, né? Então, uma figura aí muito, muito querida aí pelo mercado. Então, aqui uma pessoa também do Ceará, etc. Mas vamos lá, então, Paronco, fazendo até num estilo um pouco mais de perguntas, assim, o que você está vendo, então, a nível mundial, a nível global, quais que são os assuntos para a gente ficar de olho aí quando a gente pensa nessa estratégia de investir para 2021? Eu acho que para 2021, quando a gente fala no cenário mundo, a gente ainda tem algumas incertezas que levam o investidor a ter alguma cautela. E aí, quando a gente fala de incerteza, a gente está falando sobre Covid-19. A gente vê crescer uma segunda onda. No Brasil, ainda não relevante,
não temos essa segunda onda, mas quando a gente olha para a Europa, para Estados Unidos, a gente já vê essa segunda onda crescente, que de certa forma vai sendo um pouco ofuscada pelas notícias em relação às vacinas. Muitas vacinas em fase de teste final, expectativas de que ela no primeiro semestre de 2021 venham a ser produzidas. Então a gente tem um cenário que a gente pode chamar equilibrado. Por um lado, investidores mais preocupados com essa segunda onda, porque, de certa forma, se ela for uma onda crescente, ela vai trazer a economia mundial de novo para uma situação de lockdown, de desaceleração. E, do outro lado, a gente tem os mais otimistas olhando para a vacina, para a efetividade dessa vacina e como vai ser essa produção nesse primeiro semestre de 2021. Então, eu acho que esse cenário de incerteza leva alguns investidores a pisarem um pouco no freio, mas quando a gente olha para os mercados, a gente vê uma tendência de alta. Né? É um mercado um pouco mais volátil, e aí Estados Unidos ainda tem a questão da transição de governo, então a gente pode ter um mercado um pouco mais volátil diante dessas incertezas. Então, até para a gente ilustrar um pouquinho isso, eu vou colocar aqui na tela, isso aqui é a visão global de número de casos de Covid, né? Então a gente vê que realmente aqui a gente teve, né? Isso aqui em abril, maio, aí você teve um crescimento, julho, agosto, e agora a gente estaria, se a gente olhasse em termos globais, né, porque isso é meio descasado, né? A gente estaria aí praticamente no pico, isso aí de casos, né? E a hora que a gente olha em número de mortes, a gente está aí realmente batendo o all-time aí, né? Batendo. E aí vamos mostrar um pouquinho também em relação a alguns países específicos. Aí tem uma pergunta aqui, ó, do Alexandre. Ô, Alexandre, a gente é meio parcial porque é o seguinte, né? Nós dois somos da Toro Investimentos, a gente tem muito orgulho da nossa estrutura aqui, corretagem zero, cashback de fundos e uma estrutura muito fácil de você investir. Então, a gente sem dúvida recomenda a Toro e vai ser um prazer se você quiser prestigiar a gente. Quando a gente olha, então, a estrutura dos Estados Unidos, olha só o tamanho dessa, quase que uma terceira onda, né? Primeira onda, segunda onda, terceira onda. Então, o número de casos realmente está batendo todos os recordes, e aí quando você olha o número de mortes, realmente está um pouquinho abaixo do que foi ali naquela primeira onda, mas realmente a expectativa da vacina ela aumenta cada vez mais, né? Essa vacina tem que chegar rápido, né? Exatamente. O número de casos, olhando para a flexibilização dos isolamentos sociais, ele acaba sendo uma crescente. Porém, o número de mortes, você vê que em vários países ela é menor do que na primeira onda. Isso se dá muito pela capacidade hospitalar de receber as pessoas com Covid. Na primeira onda, de certa forma, pegou muito país desprevenido, ou seja, 100% de ocupação, de leitos de UTI. Agora, a segunda onda, você já pega o sistema de saúde de vários países mais capacitados. Mais preparado, mas as pessoas já conhecem, né? Já sabem como reagir, já tem. Isso aqui, para dar uma ideia da Europa, é a França, então, quer dizer, o número de casos agora está muito, muito maior, e a gente vê que o número de morte ele está um pouco abaixo, mas não está muito abaixo. O negócio que joga a nosso favor é o seguinte, aqui o pessoal tem um clima do hemisfério norte, onde eles estão entrando no inverno, e aqui no Brasil a gente está entrando no verão. Então, o lado da temperatura, né, a gente sabe que muitas vezes acaba tendo um tipo de impacto aí, né? Então, acho que a temperatura baixa é um agravante, com certeza. Então, acho que isso aí dá um pouco da visão global, um contraponto aí, né? De um lado, a evolução do Covid, de outro lado, a vacina. As notícias de vacina, pelas últimas 2 semanas, elas têm ganhado de longe em relação ao que são as curvas do número de aumento de casos e até aumento de mortes, né? Então, as expectativas para vacina são muito, muito positivas. Por outro lado, a gente vê em alguns bancos estrangeiros, né? No caso, saiu recentemente um relatório do Citi, se não me engano, falando que até as vacinas estarem disponíveis, e muito provavelmente elas vão estar numa escala maior para os países desenvolvidos primeiro, para depois estarem para os países menos desenvolvidos. Eles esperam que você consiga ter algum tipo de imunidade mais clara só mais perto do final do ano, só lá pelo 4º tri. O que você acha disso? Exatamente. Uma coisa é a produção da vacina. Primeiro, atestar a vacina, ou seja, é eficiente ou não é eficiente. Foi aprovada. Depois vem a fase de produção. E, por último, eu acho que a mais difícil é a distribuição. A distribuição
a gente sabe que não é regular, é irregular, isso que você falou, ele atinge primeiro os países de primeiro mundo, que são aqueles que estão mais focados na pesquisa, no desenvolvimento, até chegar a países menos desenvolvidos. Então, quando a gente olha para esse cenário, o tempo realmente deve ocupar 2021 ao longo do ano todo. Porém, o mercado ele trabalha com expectativa, né? Uhum. Então, a gente vê que o movimento de alta que a gente está tendo, ele é muito direcionado pela expectativa da aprovação da vacina. Então, pode ser que para 2021... Várias vacinas, né? Tem 3 aí simultaneamente, aí, né? Outras meia dúzia também, de vacinas. Então, para 2021, a gente vai ficar nessa expectativa, que é a produção e a distribuição. Eu acredito que a gente deve ter mercados voláteis pela frente, de notícias positivas e notícias negativas, mudando um pouco o humor do investidor nesse pelo menos no primeiro trimestre de 2021. E particularmente mercados globais, acho que eles têm um viés mais positivo, né? Porque você vai começar a ter algum tipo de recuperação econômica, provavelmente, isso aí tende a animar também. E as notícias, mesmo que a vacina não esteja disponível para todo mundo ao mesmo tempo, só de você ver a imunidade começando a acontecer, né, em alguns países, acho que o mercado sempre antecipa, né? Aquilo que eu falei, a expectativa, né? Isso aí. Trabalha com essa expectativa. E um outro ponto importante para a gente falar também é sobre a transição nos Estados Unidos, né? Parecendo que aquele mercado que a gente achava, né, que o Trump ia espernear, contestação jurídica, está parecendo que vai haver algum tipo de aceitação aí sem tanto problema, né? Acho que já foi, né? A gente está vendo nos noticiários realmente Donald Trump aceitando montar a equipe de transição, né? Depois que ocorrem as eleições, esses últimos meses do ano, em qualquer governo, sempre é aquele período de equipes se reunindo para montar a transição, e parece que ele, apesar de não assumir, não assumir diretamente, né? Oficialmente, mas você vê que aquele discurso da contestação perdeu força e já existe sim a formação de equipe de transição. Então, acredito que isso não vai ser um obstáculo, não. Agora, o que fica no cenário é como vai ser qual vai ser a postura do novo presidente. Sim. A gente sabe que ele não tem a maioria. Então, vai ser um governo que ele não vai conseguir implementar medidas tão radicais, menos liberais. Então, a gente acredita que o mercado deve manter uma tendência altista mesmo com o novo governo. A preocupação, antes das eleições, era exatamente uma mudança drástica de postura de governo. Sim. E isso trazia impactos relevantes para a economia, mas eu não vejo esse cenário no primeiro momento. E uma coisa interessante é que o Biden foi muito crítico em relação ao Trump, a postura dele em relação à Covid, né? Então, ele defendeu em vários momentos que deveria ter lockdown, etc. Então, a gente aguardar aí para ver quando ele efetivamente tomar posse, né? Tiver a caneta, poder tomar as decisões, para a gente ver se ele vai ter uma abordagem que vai ser talvez um pouco mais extrema em relação a isso, né? Limitar a movimentação das pessoas, etc. O que você acha disso? Eu acredito que não. O que a gente vê uma coisa é o discurso de candidato, outra coisa é o outra coisa é eleito, né? Outra coisa é o discurso da posse, né? O que a gente vê historicamente nenhum presidente promovendo mudanças tão drásticas no início, até também para não gerar uma rejeição, um crescimento de uma rejeição alta, né? Então, não acredito que vá mudar muito as coisas, principalmente nesse primeiro trimestre de 2021. Perfeito. Então tá, a gente começou de mundo, a gente falou um pouquinho de vacina, falou dos Estados Unidos, estamos falando de transição. Agora vamos pousar aqui, né? Estamos só descendo esse voo, né? Vamos chegar mais perto do Brasil agora. Vamos falar do mais difícil? Agora sempre no Brasil é sempre mais complicado, mas vamos trocar uma ideia então. É o seguinte, né? O que são os fatores chaves, né? O ano a gente pode dizer que ele está praticamente terminado, né? Não dá tempo de acontecer grandes coisas aqui no Brasil. Tem um pouco de emoção em relação à eleição em São Paulo, né? Mas acho que fora isso, esse ano, acho que já foi, né? Olhando para o Brasil como um todo, eu acho que o que está principalmente foco no radar é a situação fiscal. Ela realmente preocupa, né? A situação das contas públicas. O Brasil já era um país que vinha saindo de uma crise, mas não tinha como é que a gente pode dizer, o equilíbrio
de contas públicas, e a pandemia meio que acertou em cheio, fez o governo realmente aumentar a dívida. Tem uma ala política que defende, com essa segunda onda, estender o auxílio emergencial para os primeiros 3 meses de 2021. Isso agravaria uma crise financeira. Mas cada dia eles falam uma coisa, né? O Guedes hoje está falando que não vai estender. Não vai, é impossível. Um dia vai, outro dia não vai, né? Você nunca sabe. Que aí você tem o rompimento do teto de gastos. Então, preocupa, é uma situação delicada. A gente vê que o governo vai ter que rolar dívida, principalmente no início de 2021. E aí o que a gente vê é que, se tivermos uma recuperação econômica em termos de mundo, e aí um ponto-chave é a reforma fiscal, a reforma tributária realmente sair do papel, né? E ser colocada em prática. Privatização também, né? Que ajuda no equilíbrio das contas. Né? Isso traz investimento externo para o país, mas se isso não acontecer, a gente entra numa zona de dificuldade. Você tem um evento um pouco binário nessa situação, ou seja, ou a gente aprofunda, ou seja, ou a gente desce a ladeira em direção da crise, ou então faça o dever de casa, que é gastar menos do que se arrecada, e aí a gente vai ter um controle das contas públicas, e aí o mercado realmente deve se manter numa tendência altista. E aí até uma pergunta aqui que a gente tem aqui do Vitor, né? Podemos ficar otimistas em 2021 nos investimentos, ou é bom dar uma segurada? Acho que tem muito disso, né? Qual a percepção que você tem, Vitor, em relação a essa possibilidade da aprovação das reformas, né? Se você acha que isso aí é uma realidade, se isso aí efetivamente vai acontecer, acho que a chance de o mercado ter uma performance muito boa com a concretização disso aí, acho que ela é muito alta, mas em compensação, se você vê que esse lado, né, do equilíbrio das contas públicas não acontecer, é bem possível esse cenário binário que você falou, né? O mercado vai poder até ir numa situação contrária, né? De realização, né? Exatamente. Aí você pode ter um movimento de alta, de continuidade da tendência de alta lá fora, e aqui você entra numa zona de congestão até um movimento de queda, porque provavelmente esse cenário de instabilidade traz o dólar para cima. Então você gera maior desconfiança do investidor estrangeiro, você tem saída de capital. Então todo esse cenário não é muito positivo. O que a gente quer é que realmente o governo faça o trabalho de casa, equilíbrio das contas públicas e uma retomada da atividade econômica com maior consistência. Aí a gente tem um cenário que a gente gosta, que é a tendência de alta clara, que a Bolsa indo para cima dos 120 mil pontos. De novo, oba! E aí o Diego fazendo uma pergunta nessa mesma linha, né? Situação política no Brasil, mesmo com o otimismo da vacina, pode puxar o mercado para baixo? Acho que sim, né? Acho que mesmo com a situação da vacina, se a gente não equacionar essa parte das reformas, né? Se a gente não conseguir avançar no Congresso, eu acho que isso aí pode acabar sobrepondo um otimismo aí em relação às vacinas. O que você acha, Panão? Eu acho. E aí a gente sabe que mercado emergente, país emergente, acompanha um pouco o movimento dos países mais desenvolvidos. Mas o que pode acontecer é um movimento de alta forte nas bolsas mundo afora, e a nossa bolsa não acompanhar com tamanha amplitude, ou seja, ou ficar de lado, ou de repente até mesmo cair, ou fazer uma alta moderada, porque o cenário doméstico não é um cenário bem definido, e aí o investidor estrangeiro acaba não aportando, ou seja, não vindo para o país. A gente sabe que esse fluxo é importante para fazer um movimento de alta mais consistente. Mas é até interessante você falar de fluxo, porque é o seguinte, né? As taxas de juros continuam em 2%, a gente está vendo a inflação acelerando, né? Então, é que a gente vê esses números que saíram hoje do IPCA, né? A gente está navegando aí num território de juro real negativo, né? Então, hoje, quem está investindo, né, numa renda fixa conservadora, num CDI, você está perdendo poder de compra ao longo do tempo, né? Exatamente. Isso aí pode continuar acelerando essa migração, né? Você vê o número de investidores, né, na Bolsa aumentando, né, a cada mês que passa, porque as pessoas estão buscando realmente maneiras de rentabilizar a sua carteira, e só fazendo a renda fixa não tem muito como fazer isso, né? Então, talvez até o próprio efeito do fluxo, da falta de alternativa das pessoas, pode continuar ajudando o mercado, né? Exatamente. Eu acho que esse fluxo, de certa forma, ajuda a manter a Bolsa no atual patamar e não ter quedas tão fortes. Justamente porque, quando a gente olha para a renda fixa
para o brasileiro deixou de ser a galinha dos ovos de ouro, né? Quando a gente tinha uma taxa de juros elevada, o pessoal não vinha para a Bolsa porque tinha 2 dígitos garantidos na renda fixa livre de risco. Esse cenário mudou. A renda fixa hoje não permite você acumular patrimônio. Isso é fato, a inflação vem crescendo, ou seja, projetando 3%, enquanto a taxa de juros está 2%. A gente acredita que a curva deve subir no curva da taxa de juros deve abrir, deve subir justamente para equilibrar isso, ou seja, não vai ficar num juro real tão negativo assim. Mas mesmo assim não vai permitir acumular patrimônio. Então as pessoas acabam vindo para a Bolsa. Fundo imobiliário é uma excelente opção. Eu vejo como uma modalidade que está no cardápio do brasileiro, que é investir em imóveis. Se você... Só que de uma maneira muito mais inteligente do que o próprio imóvel físico, né? Quem está assistindo hoje aqui, que tem menos de 40 anos, provavelmente os seus pais, os seus avós, quando falar em investimento, ele sempre faz o quê? Vou comprar uma casa, vou comprar uma loja, vou comprar um apartamento para alugar e ter uma renda. Sim. Isso é um pouco passado. Hoje, quando a gente fala em investir em imóveis, fundo imobiliário é realmente a forma mais inteligente de investir. É uma opção, apesar de ser mercado de renda variável, é investimento em imóveis, não é alavancado. Passo intermediário, né? É uma opção para quem está realmente migrando da renda fixa. E a gente entra na pergunta aqui do Nilson, que é um negócio interessante, perguntando, né, se com a vitória do Joe Biden, as empresas para o meio ambiente vão crescer, principalmente para a energia limpa. Olha, você vê até a própria performance da Tesla já mostra um pouco isso. Já mostra um pouco isso. Acho que essa parte de energia elétrica, acho que a própria Tesla tem o efeito também dela ter entrado no S&P recentemente, então todos os fundos indexados, né, que tem que seguir o que é a composição do índice, ela entrou no índice já com uma participação muito relevante, tiveram que comprar muito, então a Tesla esse ano, por exemplo, é o BDR que mais sobe aqui no Brasil, né, lá fora a gente está vendo, hoje inclusive foi o dia que o Elon Musk passou o Bill Gates em termos de patrimônio, como a segunda pessoa mais rica do mundo, está atrás só do Jeff Bezos, da Amazon, né? Então você está vendo realmente aí uma, como é que a gente chama? Uma vontade, eu digo, do mercado de apoiar o que são essas iniciativas de meio ambiente. Tem uma certa preocupação, porque o Biden no passado já se mostrou meio preocupado com a concentração das empresas de tecnologia, então ele acha que talvez Amazon seja grande demais, talvez Google seja grande demais, talvez Facebook grande demais, então algumas conversas de possivelmente quebrar essas empresas, isso é um negócio que vai e volta, e o Biden já se posicionou... Isso é difícil fazer, difícil, politicamente é difícil, mas ele já posicionou nessa direção. O Diego aqui perguntando sobre privatização, eu acho que a privatização ia ser extremamente bem-vinda pelo mercado, né? Super bem vista, né, Panon? O que você acha? Será que ainda sai nesse governo? A gente é uma proposta do atual governo do Bolsonaro, mas a gente viu que esse discurso impopular com uma parcela grande da população, esse discurso, para virar realidade, é uma grande dificuldade. O Estado, ele, de certa forma, para fazer a privatização, ele tem um processo muito burocrático. Isso demora mais de um ano para você realmente privatizar uma empresa que dá prejuízo, sempre deu prejuízo, por exemplo, para o pagador de imposto. Então, vai estar sempre na pauta do governo, porém a implementação é difícil. Eu, particularmente, espero que nós tenhamos rodadas de privatização, reduz dívida do Estado e também tira desse portfólio empresas ineficientes, empresas que servem como cabide de emprego. Quanto menor o Estado, eu vejo que mais eficiente ele se torna. Mercado livre, né? no sentido de economicamente falando, entendeu? Aí tem uma pergunta interessante aqui, do Henrique, falando, né, sobre a queda de juros ter levado aí do aumento do número de investidores na Bolsa. Se os juros aumentarem, vai cair esse número de pessoas. Olha, Henrique, eu acho que não. Eu acho que se a gente tiver um aumento de juros, a gente não está falando dos juros voltar igual ele estava em 2016 a 14%. Exato. A gente está falando dos juros voltar para 3%, 3% e alguma coisa. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter um juro real continuando muito próximo de zero. Mesmo que o juro fosse para uma faixa de 5%, 6%, acho que esse movimento é meio irreversível. O percentual da população brasileira que investe na Bolsa está em torno aí mais ou menos de 1,5%. A média dos mercados emergentes está em 5%. No mercado americano, você tem mais de 30% da população investindo diretamente na Bolsa. Então, acho que a gente está só engatinhando
e é meio aquela história, depois que você acorda para isso, é muito difícil você voltar atrás. É isso que eu ia falar. Você não sente falta daquilo que você não conhece. Isso é uma grande verdade. Agora, quando você dá o primeiro passo, quando você toma esse conhecimento, vou dar um exemplo. Nossa live aqui tem um pouquinho mais de 100 pessoas buscando conhecimento, querendo aprender a investir, querendo saber mais de bolsa. Quando você consome esse conhecimento, ninguém tira mais de você. Então, você começa a ver a parte de renda variável, entre aspas, não tão arriscada assim. Não dá para esquecer o que você já aprendeu, né? As pessoas atrelam o risco do mercado de renda variável ao desconhecido. Você pode perguntar na sua casa, na sua família, quem não conhece de bolsa e fala assim, você investiria na bolsa? A pessoa, a primeira coisa que vai falar para você, não, é muito arriscado, tem a chance de perder dinheiro. Mas o arriscado dela é simplesmente porque ela não conhece. É falar do desconhecido, e isso realmente provoca algum desconforto. A partir do momento que você conhece, sabe como funciona, enxerga, sabe montar uma carteira, sabe entender os bons fundamentos das empresas, seja lendo o relatório, seja acompanhando o nosso trabalho da equipe de análise aqui na Toro, cara, isso abre um horizonte, um portfólio de oportunidade que dificilmente você volta o teu patrimônio 100% para renda fixa, o que seria uma incoerência. O Rogério aqui perguntando, fundo imobiliário ou ações com bons dividendos? Vamos ver a resposta do Panonco, mas eu diria que os dois. Eu tenho os dois na minha carteira, adoro os dois, e eu acho que eles deveriam fazer parte de todo investidor com perfil moderado e agressivo, né? Conservador já é uma outra conversa, mas eu acho que participação obrigatória, na minha opinião, na carteira dos investidores. Exatamente, eu acho que ambos, tá? Por quê? Ações que pagam dividendos, quando uma empresa paga dividendos para trás, não é garantido que ela vai pagar para frente. Ponto. Claro que a grande maioria delas mantém esse pagamento recorrente para ter uma atratividade de investidores. Porém, os fundos imobiliários, eles têm algumas vantagens, não querendo comparar com ações, porque são mercados diferentes. Mas os fundos imobiliários permitem você montar uma estratégia que é estar todo mês alocando. Vou dar um exemplo. Eu tenho um fundo imobiliário que me paga todo mês X valor de rendimento. Eu pego esse valor de rendimento e vou lá e compro mais cotas daquele reinvestimento. Eu reinvisto. Né? Ou seja, eu vou estar todo mês comprando ali 1, 2 cotas, meia dúzia de cotas, eu estou falando do pequeno investidor. Só que quando você faz isso, você vai criando uma bola de neve. Mês que vem você vai receber mais, porque você tem mais cotas, e aí você vai fazendo isso todo mês. Lembrando que a renda que você recebe, ou seja, os dividendos que você tem proveniente dos fundos imobiliários são livres de imposto de renda. Certo. Aí você não paga corretagem para comprar os fundos imobiliários, então todo mês você tem que estar Você gera comprando. Aquele ciclo virtuoso, né? Porque você pega aquele recebimento mensal, aquela renda mensal, reinveste. Então, no tempo, tem mais dinheiro trabalhando para você, né? Quer dizer, o dinheiro começa a trabalhar mais para você. Exatamente. Então, isso é uma estratégia com foco nos fundos imobiliários. Dá para fazer no mercado de ações, ou seja, toda vez que uma empresa paga dividendos, você pode pegar esses dividendos e comprar mais ações dessas empresas. Porém, quando a gente fala do mercado de ações, eu chamo a atenção por um ponto que você está comprando um determinado papel. Às vezes você pode estar pagando caro pelo aquele papel, tem algum outro ativo que você pode estar alocando, ou seja, algum ativo com melhor upside. Aí tem que fazer uma análise do seu portfólio. Mas eu gosto de ambos. Isso aqui eu vou colocar um gráfico aqui. Bovespa, será que chegamos até 120 mil no final do ano? Então, essa é uma pergunta do Júnior. E aí, só para colocar aqui para as pessoas terem uma noção, né? Atualmente a gente fechou aí, né, nos 109 mil pontos, e aí a gente vê o seguinte, que os 120 seria aquele recorde que a gente bateu, né? Final do ano 119, passado, não, 24 de janeiro, né? No início desse ano aqui, a gente estava nos 129, 500, né? Eu particularmente acho pouco provável. O que você acha, Panonco? É difícil falar. Quando eu olho para a Ibovespa, e aí eu acompanho um pouco no detalhe a participação do Ibovespa, que a gente tem uma concentração, principalmente do setor bancário, ou seja, bancos têm um peso relevante, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, as empresas de commodities, Vale e Petrobras, e a gente, quando olha para esses papéis, vê eles em franca tendência de alta. Commodities recuperando, você vê o próprio petróleo em recuperação. Né? Petrobras e Vale estão um pouquinho esticada, você olha os papéis
de hoje, a gente pode ter aí, de repente, dias pela frente de uma correção, mas a tendência é de alta. Quando falar de atingir os 120 mil pontos, a gente está falando de 10%, praticamente. Olha, não seria surpresa, entendeu? Mas se não bater também, não é surpresa nenhuma também. Ou seja, agora eu não acredito que volte ali para a região abaixo de 90 mil pontos. Aí eu acho difícil acontecer. Vamos dar uma passada por mais alguns comentários mais rapidinho, Maronco. Aí a gente fala um pouquinho sobre setores aí para o ano. O que você acha que 2021 vai ser bom? Então, o Léo perguntando: o número de casos de Covid pode acarretar uma nova variação dramática na Bolsa? Acho que vai ser uma briga, né? A gente falou no início, né? Caso de Covid versus vacina, né? A gente está tendo muita notícia boa de vacina. Por enquanto, as notícias boas de vacina estão sobrepondo esse aumento de casos. Mas sim, é uma possibilidade. Eu, particularmente, acho que a vacina ganha esse queda de braço aí no mercado externo. O que você acha? Está ganhando. Ambos os mercados, tanto aqui como lá fora, trabalham dentro de uma tendência de alta, olhando para o curto prazo. Agora, se a gente tiver algum atraso em termos de produção e distribuição e a segunda onda acelerar, esse cenário pode se inverter. Aqui, uma pessoa dando depoimento aqui, Henrique: eu comecei a investir na Bolsa pela queda dos juros em renda fixa. Acho que você, quer dizer, esse ano a gente bateu 3 milhões de investidores, né? Eu acho que você e muita gente, Henrique, que estão fazendo um movimento que eu acho que é bastante correto, que é buscar alternativas para sofisticar seus investimentos, né? Então, buscando um aprendizado, fazendo de uma maneira consciente. Então, parabéns aí para todo mundo que está fazendo essa migração e buscando aí maneiras de investir melhor. O Reginaldo perguntando, falando que é iniciante, como ator pode me auxiliar? Com certeza, Reginaldo, no própria plataforma da Toro, você vai ver, tem vários cursos gratuitos, tem aulas, tem tutoriais, tem várias coisas que podem te ajudar ali a estar investindo melhor, assim como cursos pagos também, que vão ter, inclusive, mais profundidade. A própria B3 tem uma iniciativa muito bacana, né, de disponibilizar muitos cursos na plataforma dela. Então, essa semana da educação financeira, realmente a B3 fazendo aí um trabalho espetacular. Vamos lá, para os próximos anos vão ter mais concorrência para a B3? Olha, de tempos em tempos volta essa conversa, né? De você ter uma outra bolsa. Hoje voltou de novo. Isso aí tem 10 anos. Assim, não vejo hoje, se fosse falar hoje, eu não vejo espaço para uma concorrência. Eu estou falando em termos de mercado. Agora, nos próximos anos, pode surgir? Pode, mas eu ainda acho um pouco embrionário. Você vê a Bolsa bem na frente em termos de infraestrutura, tecnologia, você tem toda a parte regulatória também que envolve o governo. Então não é tão fácil assim, não é como abrir uma loja aqui na esquina. Não. Aí a gente tem uma pergunta aqui: carteiras recomendadas. Rogério, acho que, antes de mais nada, parabéns pela pergunta, né? Bacana você estar buscando, né? Essas recomendações. Eu acho que a gente tem várias maneiras de abordar isso, né, Panol? Desde os filtros, né, até efetivamente as carteiras, se você puder falar um pouquinho. Quando você entra lá no nosso site, na área logada, na área de bolsa, você encontra diversos filtros, né? Filtro de dividendos, fundos imobiliários. Estava até pouco tempo lá as empresas para o pós-crise, você tem lá empresas ESG, ou seja, você tem diversos... Carteira mensal, que é um negócio carteira mensal, bacana, que é um negócio mais dinâmico. Então, o que eu aconselho é você olhar cada filtro desse, você vai se identificar com cada uma, e no filtro você tem capacidade, ali pela leitura, entendendo um pouco o que é cada empresa, de montar a sua carteira. Isso, os filtros não são carteiras recomendadas. Ali é meio que um self-service onde você consegue montar... São seleções de ativos individuais. Porém, você também pode acompanhar as nossas carteiras recomendadas. Como o André falou, carteira recomendada mensal. A gente escolhe 5 empresas que nós acreditamos que no mês vão performar melhor que o Ibovespa. E olhando para a performance, claro que histórico passado, a rentabilidade passada não garante nada no futuro, mas quando eu olho para trás, a gente enxerga que a nossa estratégia ela vem se mostrando uma estratégia de sucesso, a nossa performance, quando a gente compara com o Ibovespa, é realmente bem
a rentabilidade é bem melhor, a gente tem um alfa bem forte em relação ao Ibovespa, então a gente tem outras carteiras, a carteira moderada, a carteira agressiva, a gente tem a carteira do Pioneiros. Quem não conhece o Pioneiros da Bolsa, é um clube fechado, onde a gente tem uma carteira de small caps, e esse ano a carteira está com uma rentabilidade de 40%. Tá, de colocar inveja a qualquer... Acabamos de encerrar um trade em azul. Em azul, muito, 40% de ganho, né? 2 meses, um trade que a gente fez na Azul, uma recomendação, deu 40% de lucro. Então, a carteira realmente do Pioneiros é campeã. Então, você tem várias formas de consumir esse produto nosso em termos de carteiras recomendadas. Uma pergunta aqui da Bravo, expectativa para o dólar amanhã. Bravo, o seguinte, nós estamos aqui numa conversa mais de longo prazo, né? Não uma conversa, né, do que acontece para amanhã, a gente está olhando mais longo, mas até colocando aqui um pouquinho o que é o gráfico, né, do dólar, a gente vê o seguinte, está realmente num movimento onde talvez a gente esteja surfando essa onda de diminuição da aversão ao risco, né? Então, a hora que você fala, né, dos Estados Unidos está resolvendo o cenário eleitoral, você fala, né, notícias boas em relação ao que é vacina, etc. Então, eu acho que o real se beneficiou um pouco disso, mas eu, pelo menos, não me arrisco para fazer amanhã o que acontece, Paronco. Isso aí eu não sei se você... Vou ser bem sincero, eu posso responder essa pergunta para você amanhã de manhã, meia hora antes da abertura, aí a gente já começa a olhar algumas coisas do mercado lá fora. Lembrando que quinta-feira é feriado dos Estados Unidos, então o mercado entra num... Dia de ação de graças, né? Thanksgiving. Numa liquidez mais reduzida. Então, a gente pode ter um movimento de lateralização começando a se formar amanhã, feriado na quinta, sexta, vai ficar um pouco no banho-maria, então não acredito não geraria grandes expectativas para para movimentações mais voláteis, mas a gente está falando de mercado de câmbio, que é difícil cravar pontos. Ainda mais num dia para o outro. Exatamente. Vamos passar umas rapidinhas antes de a gente entrar na alocação. Melhor sugestão em ações, fundos imobiliários. Vitor, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, quais são os setores mais importantes. Aqui alguém falando bem do Vitão. Nosso Vitão realmente ele é uma figura muito única, a gente adora ele aqui. Pergunta como fazer do líquido da DAF. Bom, a gente está falando um pouquinho mais de investimentos de longo prazo aqui, Edson, então depois acho que você pode contactar a nossa assessoria aqui, eles podem te ajudar com isso. Trump entrega a cadeira ou não, tudo indica, Rogério, que cada vez mais a gente está vendo, né, uma transição que ela não vai ser, vamos dizer assim, problemática como algumas pessoas imaginavam. Por bem ou por mal, acho que entrega. Eu acho que vai ser assim, não vai ser aquela batalha jurídica, aquilo tudo que a gente acho que ele não vai apertar a mão, passar faixa, apertar a mão e dar sorriso, não. Ele vai levantar da cadeira e vai embora. Aí a gente tem uma pergunta aqui do Diego, diversificação é o segredo de um maior percentual mensal? Acho que a diversificação, Diego, ela é o seguinte, ela é o segredo para você ter uma relação risco-retorno mais favorável da sua carteira. Se você tem um só ativo, se você tem uma carteira concentrada, muito provavelmente você vai ter mais volatilidade, você vai passar mais susto, você vai dormir menos à noite. Né? Uma carteira diversificada com bons ativos é uma receita para você buscar uma rentabilidade com menor risco no longo prazo. Tá? Então, esse aí que é o caminho... Aí, uma boa noite aqui para o Levi também. Como faço para investir em dividendos? A sugestão, Antônio, na área de bolsa da Toro, né, você procurar o filtro de dividendos, ali a gente tem diversas recomendações de empresas que são interessantes com esse perfil de dividendos. Então, agora a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho em relação aos comentários e a gente vai entrar, né, Panon, você fazendo um pouquinho dessa sua percepção em relação ao que você acha que são setores que vale a pena a gente estar de olho em 2021 na Bolsa Brasileira. Eu acho que o primeiro setor que eu gosto particularmente, eu já venho falando isso há algum tempo, que descolou do Ibovespa, é setor de bancos. Por quê? Primeiro porque o setor de bancos tem o maior peso do Ibovespa. E aí, indiretamente, quando você tem investidores comprando... O dinheiro entra para a Bolsa, entra para banco, né? Entra para banco, né? Então, você tem realmente esse fluxo indireto. E, por outro lado, se a gente tem a retomada da atividade econômica,
você tem crescimento econômico, redução de inadimplência, redução de desemprego, o setor bancário continua sendo um excelente setor que tem boas margens, ou seja, os bancos vão continuar lucrando, mesmo num cenário de crise. Porém, o que fez ele descolar um pouco de outros setores foi realmente notícias mais setoriais, mostrando queda de barreiras de entradas, um aumento da concorrência entre bancos, mas quando a gente olha para o setor, a gente ainda tem uma grande concentração nos principais bancos do Brasil. A gente está falando de Banco do Brasil, a próprio Itaú, Bradesco. Então eu continuo olhando para o setor com carinho, sendo um peso onde você não deve elevar mais que 10% da tua carteira de ações para banco, mas tem que ter, não tem como fugir do setor de bons bancos. Dividendos para o ano que vem. Bons dividendos. Itaú é um papel que paga dividendos mensais. É pequenininho, centavinhos mensais. Mas todo mês pinga, mas né? Todo mês pinga e está sempre fazendo dividendos recorrentes relativamente e lembra de fazer o reinvestimento. Você recebeu aquele dividendo na sua conta, compra mais Itaú. Exatamente. Aí é que é a bola de neve. Você quer criar aquela bola de neve e aí é aquele ciclo virtuoso que você cria reinvestindo. Né? Exatamente. Agora, um outro setor que também não pode faltar, quando a gente olha para o Brasil, mercado emergente, é um país exportador de quê? De commodities. E aí a gente não tem como fugir de Vale e Petrobras. Vale é a maior empresa no mundo quando a gente fala de minério de ferro. Quando a gente olha para a China, essa retomada econômica por lá já foi iniciada. A China vai ser um país que em 2020 não vai ter recessão, ou seja, vai crescer, mas vai crescer menos. A projeção era bem maior. E 2021 esse crescimento acelera. Então, o maior consumidor de minério da Vale hoje é a China, que vai mostrar 2021 uma retomada mais agressiva na atividade. E aí, quando eu olho para esse cenário, principalmente minério de ferro, a gente vê uma tendência de alta para o minério. É um setor cíclico, né? E aí, quando eu olho para o preço da ação, tanto de Vale como de Petrobras, não vejo como um preço caro. Tem sim upside, tem potencial. Sim. Então são dois ativos que também não podem faltar na carteira do investidor. Aí até duas dúvidas que eu acho que são relacionadas a isso, né? Você falou de commodities, de petróleo. Aí o Júnior aqui perguntando em relação a PetroRio, você falou um pouquinho mais de Petrobras, né? O que você acha da PetroRio? PetroRio deu uma paulada para cima com essa aquisição, recente. É um papel que é uma small cap, a gente trata ela na nossa carteira, a gente já fez duas grandes recomendações. A primeira dela foi ano passado, recomendamos uma compra ali na faixa de R$15, o papel superou 30, 35, a gente recomendou realização de lucro. Com a pandemia caiu para esse patamar. 16 de novo, né? Compra de novo nessa região. E agora a gente vê que a empresa ela está num estágio de gestão operacional e também gestão financeira melhor. Então, quando a gente traça preço-alvo para o ativo, é um preço-alvo acima de R$50. Você vê que o custo de extração da inclusive empresa... cai com essa aquisição, né? Cai com essa aquisição, já era um custo porque bem são acessível. A aquisição dela é do lado de um campo que ela já tem. Então, ela acaba conseguindo fazer isso com uma sinergia muito grande. Né? O grande risco do setor de exploração de petróleo é o custo. Sim. Tudo é muito caro. Não é ali, vou ali comprar uma sonda para tentar tirar petróleo. Não é assim que funciona. Ou seja, é alguns milhões para você ver se vai ser viável ou não de explorar esse petróleo. Então, quando a gente olha para os campos da PetroRio, são campos realmente bons, já testados, e o custo de extração é realmente baixo. Se a gente tiver um movimento de alta do petróleo, cara, PetroRio vem para cima de R$50 com certeza, ou seja, não vou falar com certeza porque a renda variável, mas olhando do ponto de vista de business, de negócio, cara... Outra coisa a favor é o preço do petróleo, né? Quer dizer, a commodity, né? Que veio lá dos 60 para os 30, agora está ali nessa faixa dos 45. Ou seja, está relativamente, historicamente, num preço baixo. Como a gente está falando da nível de atividade econômica global, né? Continuar retomar no ano que vem, né? A chance do petróleo ter uma recuperação também é interessante. Então é uma small caps. Não compraria agora, porque se você comprar agora,
você vai pegar o movimento de repique, daqui a pouco ela vai cair para corrigir essa alta de 30% que fez, você vai ficar com a dorzinha no cotovelo. Então, se for comprar, faz o seguinte, uma estratégia que eu gosto. Vai entrando aos poucos. Compra poucos, fracionado, né? Compra um pouco hoje, compra um pouco semana que vem, no mês que vem compra mais um pouco, que aí você não tem aquela dor de cotovelo de comprar e o papel cair 15% e você ficar numa zona de desconforto. Esse aqui é o gráfico da PetroRio, né? Então ela está voltando praticamente para aquele topo ali, né? Aquele high que ela teve no início do ano, né? Que foi agora, no curto prazo aí tem espaço para correção, é perfeitamente viável, mas olhando para um prazo maior, a gente acredita que o papel vai continuar performando, tanto é que a gente não recomenda realizar essa posição, não. A gente ainda tem o ativo mantendo na carteira. Tá, 2 perguntas antes de a gente voltar. Uma, a Edneia falando que quer investir em Vale, como faço? Edneia, se você já tem a sua conta na Toro, é muito fácil, você clica na área de bolsa, tem uma aba que chama Explore o Mercado, você coloca o símbolo da Vale, é só você escrever Vale, VALE, já vai puxar a Vale, é só você clicar em comprar, colocar ali em reais quanto você quer investir, é extremamente fácil, tá? E aí uma outra pergunta que você falou de bancos, aí a gente tem o Júnior aqui perguntando se a queda de juros não atrapalha os bancos, qual que é a sua visão? Olha, não, o spread bancário continua sendo atrativo, claro que você tem de certa forma, uma compressão dessa margem, porém, quando você olha para os principais bancos, você vê uma diversificação de receita. O banco não ganha só na taxa de juros, o banco ganha hoje em serviço, ganha em seguros, ganha em investimentos. Então, você tem essas carteiras dos grandes bancos bem diversificada e elas trazem esse ganho de receita para o banco. Agora, o spread bancário diminui, mas não é algo que venha a incomodar os grandes bancos, não. Vamos lá, vamos continuar então. Você falou de bancos, falou de commodities, o que mais que você acha interessante? Acho que um setor que chamou muita atenção em 2020, e eu acredito que vai continuar, sim, no holofote, é o setor de varejo e consumo, olhando principalmente para um movimento de transformação. Quando eu falo de movimento de transformação, eu estou falando de hábitos de consumo. A pandemia trouxe uma realidade, não só para o brasileiro, mas para grande parte do mundo, onde as pessoas se colocaram numa situação nunca antes vivida. Então, isso traz novos hábitos. Ou seja, provavelmente você, dentro da sua casa, no momento de isolamento social, começou a ter hábitos diferentes. Começou a consumir algumas coisas talvez que você não consumia, consumir coisas de forma diferente. Aí, quando eu falo de forma diferente, eu estou falando muito do e-commerce, que é consumir pela internet. Eu posso dar um exemplo. Vestuário é um setor que cresceu muito durante a pandemia no e-commerce. As pessoas comprando roupas pela internet. Aí você fala, pô, mas às vezes as pessoas não estão nem precisando de roupa. Realmente, estão no isolamento social, você está em casa, mas o consumo continua. Então, eu acredito que essa retomada da atividade econômica vai trazer, sim, novos hábitos, e as empresas que se adiantarem, as empresas que derem um passo na frente de inovação, de tecnologia, vão, sim, ter um bom resultado. Hoje a gente pode dar o exemplo de Magazine Luiza, que há anos atrás se inseriu nesse mercado, criou essa capilaridade. Quando a gente fala de e-commerce... O próprio Mercado Livre, né? Que hoje você pode investir através do BDR, né? Inclusive, exatamente. O BDR mais negociado é o Mercado Livre. Exatamente. O e-commerce, ele não é muito uma operação, como é que eu posso dizer, literalmente de varejo, mas sim uma operação de infraestrutura, porque você precisa ter essa capilaridade de entrega do produto. Quando você compra alguma coisa na internet, provavelmente a primeira coisa que olha é o prazo de entrega. Comprei, quando é que chega? Você quanto custa, né? Exatamente. Entregar, né? E aí, quando você olha para a Magazine Luiza, ela tem os seus centros de distribuição bem localizados nas grandes capitais, e ela consegue entregar num custo baixo e rapidamente. Por isso que ela virou essa gigante, empresa que está sempre dando lucro e vem crescendo cada vez mais, e tanto que o preço do papel na bolsa, quando a gente olha nos últimos anos, supera 5.000% de valorização. Então, quando a gente olha para o varejo,
a gente tem que buscar essas empresas que podem sim ter um grande potencial. E aí a gente tem um lado da carteira que eu falo que talvez é um lado mais conservador, você tem bancos, você tem empresas que pagam bons dividendos, e aí você também pode colocar... Tem a defesa e o ataque, né? Você pode colocar alguns ativos que pode ser focado em upside, em valorização de cotação. Umas dúvidas rápidas aqui, o Samir perguntando, a Toro tem alguma coisa a ver com a Heitor? Nada, as duas empresas começaram mais ou menos na mesma época, a Toro começou até um pouquinho antes, a Toro fez 10 anos recentemente, a Heitor, se não me engano, começou logo depois, é uma empresa, se não me engano, eu vou dizer que ela é israelense, mas ampliou ali a atuação dela para a Europa toda, né? Hoje, globalmente, realmente é uma empresa muito bacana, eles têm muito do que eles chamam de social trading, que é você poder acompanhar o que outros traders estão fazendo e replicar as operações deles, tá? Mas não tem nada a ver com a gente. Nada a ver com a gente, mera coincidência. Como comprar ações no modo fracionário? Francisco, é só você colocar o F no final do símbolo da empresa, do ticker, né? Então, se você está comprando Petro 4, você quer comprar o fracionário, é Petro 4F. Isso aí está tudo... Para todos os ativos. Resolvido rapidamente. Modo fracionário, a mesma pergunta, só colocar o F aqui no final. E aí tem algumas perguntas específicas aqui sobre Cogna e Cielo, do Rogério. Qual a sua opinião? Cara, Cogna é interessante. É uma boa discussão, não é consenso na minha equipe. Tem pessoas que gostam, eu particularmente gosto, outras pessoas que... Você adora educação, né, Panão? Sempre você tá... eu sou um cara que dou curso, que estou sempre no educacional, então o setor de educação realmente... eu gosto muito, eu acho que a educação transforma o país. E aí, quando a gente olha para o setor específico, a minha preferência é por Edux. Eu acho que ela tem alguns diferenciais, principalmente no ensino à distância, que eu acho que vai crescer muito nos próximos 5 anos. O ensino à distância ele é relativamente barato quando a gente compara com outro tipo de ensino, e eu estou falando do ensino superior. Ele está próximo ao brasileiro. A grande maioria do brasileiro que trabalha durante o dia não tem tempo para ir para a faculdade. O ensino à distância pode ser realmente uma forma de as pessoas terem sucesso na vida. Elas vão fazer uma faculdade à distância, você coloca um fone de ouvido, vai assistindo uma aula no celular, no trajeto para o seu trabalho, dá para pagar, e você tem também vários cursos de duração reduzida, 2, 3 anos. Eu acho que esse ensino ganhou muito espaço nesse momento de pandemia e vai crescer nos próximos 5 anos. Tem a parte de medicina, que Edux chama atenção também, é uma faculdade altamente lucrativa. Agora, a Cogna, você tem uns movimentos de Cogna que chamou um pouco a atenção, aumento do endividamento, a empresa... Dentro do setor, acho que você prefere Edux, né? A empresa acaba tendo uma gestão operacional um pouco não tão eficiente como a Edux, porém o preço dela atualmente, na casa de R$5, sim, eu diria que vale a aposta, vale a relação risco-retorno, o papel volta para essa região de R$8, R$9, já é um upside interessante. Agora, eu chamo a atenção para o risco. Faz o seguinte, eu quero ter uma exposição, coloca um stop. Olha, vou comprar aqui a R$5, se cair para R$3,50 eu saio e assumo... Vai comprando aos poucos. Assumo loss. Então vai comprando aos poucos, agora não concentra um valor mais que 5%, sim, por exemplo, da sua carteira. Eu teria Edux e teria um pouquinho de Cogna. O Rogério perguntou de Cielo também. Não, o Cielo é um papel que eu não teria na carteira. A gente já teve... Margens decrescentes. A gente já teve na carteira alguns anos atrás, quando o papel estava... Ali na casa de R$20, a gente decidiu pular fora desse barco e nunca mais voltamos. Um setor que entrou uma concorrência muito forte, Cielo nadava de braçada no Oceano Azul, margens altas, e desde então ela continua tendo um bom market share do mercado. Mas virou uma selva esse mercado. Porém a margem é reduzida, ou seja, não tem muita concorrência, a barreira de entrada baixa, então eu não teria Cielo, porque eu não acredito que o setor vai ter uma grande transformação e vai permitir a empresa ter lucros como nos anos anteriores. Eu não vejo um grande potencial. Diego perguntando aqui de turismo, né? CVC, Azul. Azul, como a gente falou, foi até uma recomendação que a gente ganhou aí 40%. 40%. Né? CVC eu não acompanho. O que você acha?
Cara, CVC passou por um passado recente que eu chamo de nuvem negra, ou seja, vários fatores impactaram. A tempestade perfeita, né? Impactaram a empresa. Foi aquele episódio do óleo do Nordeste, alta do dólar. Você teve problema no balanço da empresa onde ela teve fechar as fronteiras. Ela teve que provisionar prejuízo e fecha a fronteira, ou seja, e aí a pandemia veio, piorou tudo. Então, realmente, a empresa sofreu muito no curto prazo e a empresa acaba se endividando, porém eu acho que ela vai sobreviver a essa crise e vai voltar a ter uma movimentação altista. Agora, a pergunta que fica é, quando isso acontece? A gente ainda tem esse cenário de incerteza quando a gente fala de Covid-19. Então, olhar para o papel e falar, olha, a partir daqui vai voltar a subir, é um pouco mais difícil. Essa região entre 10 e 15 reais já se mostrou ser uma região bem compradora, ou seja, os investidores, quando enxergam o papel ali, começam a comprar o ativo. Então, pode ser uma aposta agressiva, olhando para um prazo maior. Agora, as companhias aéreas nunca foram as minhas preferidas. Eu sempre faço a pergunta quando o pessoal me fala das companhias aéreas, eu falo, qual é a companhia aérea que nos últimos 20 anos está viva no Brasil? E aí você tem realmente um setor que é altamente regulado, margem reduzida, ela é suscetível a crises internacionais, petróleo, combustível, preço do dólar, tudo atrelado ao turismo, muito atrelado ao turismo, que por incrível que pareça, no Brasil não é um business tão forte assim, apesar de ser um país com excelentes propostas para o turismo. Só para você ter ideia, Londres recebe mais turistas que o Brasil todo. Cara, como assim? Londres recebe mais turista que o Brasil todo. Então, eu não investiria para longo prazo nas empresas aéreas. Agora, pequenas posições, buscando um movimento mais curto, esse que a gente fez, 2 meses para ganhar 40% na Azul, cara, isso é válido e a gente está sempre buscando... Uma coisa mais oportunística. Né? Oportunística. A gente está sempre buscando essas oportunidades e trazendo para o nosso cliente aqui na Toro. É uma pergunta do Vitor, qual o melhor papel hoje para investir sendo boa, barata e sólida, com bons dividendos a longo prazo? Então, quer dizer, não solta as tiras, não default. Não, a brincadeira é a seguinte, Vitor, a gente não gosta de cravar um papel, tá? Quero até ouvir a resposta Toro do Paroco, mas é o seguinte, mas eu acho que você está acompanhando, né, conversas como essa, pensar nessa carteira diversificada, onde você tem várias ações de setores diferentes, pouca correlação, ter BDRs também. Isso aí acho que é uma estratégia muito mais muito mais vencedora do que você escolher um papel e concentrar a sua carteira, né? Uma coisa interessante que eu percebo, esse tipo de comportamento, muitas vezes as pessoas vêm para a Bolsa, não estou criticando não, tá, Vitor? Mas às vezes as pessoas vêm para a Bolsa e perguntam, qual é o papel que vai bombar? E aí ela faz uma pesquisa e fala, Itaú vai bombar, por exemplo. E aí ele vai lá e compra Itaú e o papel não bomba. Aí ele enxerga, PetroRio, 30% bombou, é esse. Aí ele zera essa posição, vai lá e compra o papel que já bombou. Então você está sempre comprando topo e vendendo fundo em busca da grande oportunidade. Cara, isso não é vencedor, isso não é consistente. A gente não quer papéis que deem pancada, que deem uma puxada de 100%, 200%, papéis às vezes que representam um risco maior. Agora, a gente quer um portfólio diversificado que você consiga ganhar gradualmente, acumular patrimônio e consistência, eu acho que é a palavra certa. Mas eu não tenho capital suficiente para investir em 5, 10 empresas. Opa, você pode começar montando talvez uma ETF, como é a BOVA11, como é a IVVB11, já, né? Ou seja, até no mercado fracionário você vai conseguir diversificar, dá sim. Então vamos lá, vamos aqui receber um elogio do Júnior, né? O pessoal perguntando como é que a plataforma da Toro, na opinião dele, é a melhor e mais intuitiva, 3 cliques já virou acionista, então obrigado aí, Júnior, pelo prestígio. Vamos passar um pouquinho mais rápido aqui, o Rodrigo falando de opções. Rodrigo, a ideia de hoje é a gente conversar investimentos aqui de longo prazo, montando uma carteira, né, de ações, BDRs, ETFs, etc. Então, opções não vai fazer... É um assunto que é um pouco difícil para o investidor iniciante, precisaria de 1 hora, 2 horas... Teria que fazer uma conversa separada, só sobre opções.
O Valdir perguntando de Rail, o que você acha de Rumo, né? Olha, eu gosto da empresa. É uma empresa que vem melhorando o operacional, recentemente começou a mostrar bons números em termos de resultado, e a gente fala de Rail, não tem como mencionar o agronegócio. O Brasil ele é referência do agronegócio e a gente precisa fazer o escoamento de safras, e a Rail entra nesse meio de campo. Então, a boa gestão da empresa, sim, vai permitir que ela cresça no médio e longo prazo. Eu gosto, o papel abaixo de R$20 aí é realmente um ponto bom de compra. Uma pergunta aqui do Gabriel, que está comprando o Banco do Brasil e Petro, mas no aplicativo não está me dando o preço que comprei e quanto estou lucrando. Gabriel, é o seguinte, o mercado está fechado agora. Então, se você entrar uma ordem, essa ordem ela vai ficar para ser executada amanhã, quando o mercado abrir. Então, só depois que o mercado estiver efetivamente negociando, que você vai ver qual que é o preço que você fez essas compras. Então, você pode ou deixar essa ordem aberta para ser completada amanhã, ou você pode cancelar essa ordem agora, e aí amanhã de manhã, ao longo do mercado, na hora que tiver efetivamente a negociação acontecendo, aí você vai ter uma visibilidade mais clara de qual que vai ser o preço que essa ordem vai ser executada. O Lindomar dando os parabéns. Obrigado, Lindomar. Prazer estar aqui com vocês. Aí a gente tem o Jackson, indicação para um horizonte de 5 anos com aportes mensais de R$1.000. Acho que volta para aquela carteira diversificada, né, Panon? Volta assim, com as recomendações. Não compra um papel, Jackson, não compra um fundo imobiliário, não compra uma ação, não compra um ETF. Você poderia até comprar, no limite você poderia até comprar, né, um BOVA11, por exemplo. Mas no tempo você diversificar e começar a ter não só o BOVA11, mas ter VVB11, por exemplo, que é o ETF, né, do índice S&P 500 aqui no Brasil, poderia ser uma boa alternativa. O que você acha? Concordo com o André. Um ponto interessante, quando a gente fala longo prazo, como você mencionou, 5 anos, quando eu falo 5, quando eu vejo essas perguntas, 5, 10 anos, eu vejo que o investidor ele tem um foco de, cara, eu montei a carteira e com ela eu vou ficar abraçado nesses 5 anos. Só que 5 anos, atualmente, no movimento do mercado globalizado, que a gente tem muita coisa muda. Empresas surgem, empresas somem durante esses 5 anos. Então, é muito importante você estar acompanhando um pouco a sua carteira de ações. Eu estou falando para você olhar o preço de cotação todo dia, mas se preocupar com informações, o balanço da empresa, os fatos relevantes, o que a equipe de análise hoje da Toro fala sobre essas empresas, porque nessa jornada de longo prazo, você vai ter momentos de realização de lucro, de realocação, ou seja, a PetroRio é um exemplo, o papel subiu. Será que é o momento de sair? Será que é o momento de continuar? Olha, Azul, em 2 meses a gente realizou 40% de lucro. Beleza, eu tive lucro, e agora? Eu vou zerar, vou colocar em quais papéis? Então, toda essa movimentação é sim horizonte de longo prazo, porque a gente está focado na disponibilidade do capital. Quando eu falo longo prazo, você não pode querer disponibilizar esse capital para outras atividades num curto espaço de tempo. Então, longo prazo eu vejo como disponibilidade do capital. Agora, esses movimentos de carteira você tem que estar ligado, tem que estar acompanhando, né, para ter uma performance melhor que Ibovespa. Porque se for para ter performance igual ao Ibovespa, a gente compra a BOVA11 e vamos embora, entendeu? Vamos dar uma acelerada, Panon, porque já passou de 8 horas. Vamos só dar um oi aqui, ó, quem apareceu. Nosso amigo Vitor Lima. Ó, o Vitão tá aí acompanhando com a gente. A Ana Mello perguntando das construtoras. O que você acha, Panon? Gosto no momento do setor, a taxa de juros reduzida vai permitir uma maior penetração do financiamento habitacional. Claro que a gente tem o Brasil numa situação de crise, desemprego alto, isso incomoda um pouco. Agora, quando eu olho para o setor de construção, olhando para as principais empresas, aquelas empresas com exposição ao plano Minha Casa Minha Vida, é sim uma boa aposta olhando para o médio prazo. Perfeito. Ronaldo pedindo para a galera dar um like. Isso aí, ó, dando like aparece para mais gente. O Júnior perguntando sobre fundos
Cara, fundos eu acho que é sempre um instrumento interessante pela diversificação que ele traz, né? Então a gente falou aqui, por exemplo, uma carteira de ações, você pode você seguir as recomendações da Toro, ou ter as suas ideias e comprar uma carteira diversificada, você pode investir através de um ETF que já te dá uma carteira diversificada, ou você pode também escolher um gestor de fundo que seja, né? Que você tem um processo de seleção também, tá, Júnior? Você tem que olhar o histórico, você tem que entender quem que é o gestor, você tem que entender a experiência, como é que foi a performance passada. Recomendo ler as cartas de gestão para você fazer uma boa escolha. E um ponto importante é olhar as taxas. O mercado passou por um movimento de queda de taxa de juros, né? Então, às vezes, você vê um fundo, por exemplo, um fundo de renda fixa que cobra uma taxa de administração de 1%. Pô, a Selic a 2, ele fica só de taxa com metade da rentabilidade. Então, não faz sentido. Então, olha as taxas, a Toro tem cashback, ou seja, ela retorna para você em cash mesmo, em dinheiro, as taxas em relação à parte dos fundos. Então, eu recomendo ficar de olho nisso também. Aí a gente tem aqui Bernabel dando os parabéns, muito bom, obrigado. IRB. Ó, o hamster devorador, gostei desse nome, hein? IRB é um grande exemplo de longo prazo que tem que ficar de olho aberto. A gente tinha IRB recomendado a R$32, estava acima de 40, e a gente acreditava que a empresa realmente ia continuar performando, mostrando bom resultado. E aí veio esse problema, essa crise, que foi uma sequência de fatos. Primeiro começou com aquela carta da esquadra, falando das inconsistências de números, e aí depois veio uma sequência de erros da empresa que provocou a queda do papel para o atual patamar. E aí, quando o papel caiu de 40 para 35, veio a 30, a gente decidiu, diante da incerteza, sair fora do papel, recomendar que os nossos clientes saíssem da recomendação. Por quê? Incerteza é diferente de risco. Incerteza é algo desconhecido. Em relação a algo desconhecido, eu prefiro ficar de fora. Agora, o risco é algo conhecido. Ou seja, eu olho para aquela determinada situação e eu olho qual é o risco que tem aqui embutido nesse investimento. E aí eu aceito tomar esse risco ou não. Aí é uma decisão individual do investidor. Agora, cenário de incerteza me incomoda. Então, desde então, a sequência de erros que a empresa cometeu nos seus resultados, e aí trouxe o papel para casa de R$6. Se volta ou não lá para cima, é difícil falar. Não sei, eu acho que a quebra... Traumatizou muita gente também, né? A quebra de confiança no mercado é uma coisa cara. Quando você tem esse elo quebrado, ou seja, a credibilidade, a transparência, ela é quebrada, não é um negócio que você retoma no curto prazo. Precisa muita coisa acontecer, muita mudança, muito ato da empresa em relação a restaurar esse elo de confiança com o investidor para voltar a subir. Então, eu ficaria de fora de IRB. Vamos virar um pouquinho para BDRs. Então, a gente tem duas perguntas aqui. Sou BH, BDRs, aí perguntando quais que a gente recomenda. E tem também uma pergunta... Nossa, esse é Tesla. Difícil. ZGOD0F Short. Tesla. Então, vamos lá. BDRs, a gente tem aqui algumas perguntas, né? Google, Amazon, Netflix e a própria Tesla. A Tesla a gente já falou um pouquinho, né? Se beneficiou de 2 eventos recentes, né? O primeiro tem entrado no índice S&P 500, né? Então, isso traz o fluxo comprador. Muito fundo indexado tendo que comprar, porque segue o que é a carteira do índice. Esse lado também de meio ambiente, né? A própria eleição do Biden. Agora, é um papel que já quintuplicou esse ano, né? Já multiplicou por 5. Não está num preço atrativo, entendeu? Mas é uma boa empresa. Assim como o Google, a Amazon e Netflix, eles não negociam com desconto. A gente pode falar assim, não está barato. Porém, são empresas que a gente acredita que vão continuar crescendo. E são empresas que, continuando crescendo, e são vencedoras no seu ramo de atuação. Prazo, são referências no ramo. Google, então, nem se fala. A própria Amazon, quando a gente fala nesse e-commerce, cara, é uma líder mundial. Netflix trouxe inovação, uma nova forma de entretenimento ao telespectador. Disney me chama a atenção também, ou seja, teve realmente uma valorização no curto prazo em relação ao lançamento do streaming. Eles tinham metas projetadas cresceram muito rápido, né? Para atingir uma
X números de usuários, e essa meta foi atingida rapidamente, e mais que atingida, ela meio que duplicou, se mostrando Sim. a entrada da Disney no entretenimento de streaming realmente é uma decisão acertada, e olhando para um cenário onde os parques estão fechados, e o papel vai se valorizando. Então é um outro ativo que eu gosto também. Importante falar sobre esses nomes é que eles se beneficiaram muito nesse tempo de Covid, né, de pandemia, então todas elas, né, Netflix, todo mundo ficando em casa assistindo Netflix, Amazon, todo mundo comprando, né, para as coisas, né, serem entregues, né, pelo e-commerce. O Google também, né, o fluxo aumentou tremendamente. Recentemente a gente teve uma pequena realização desses papéis por uma questão de rotação. Na hora que você começa a falar muito de vacina, você acha, opa, a economia vai voltar ao normal, as pessoas vão voltar para o escritório. E aí, uma realocação. Uma realocação. Né? Então, você voltou a alocar, por exemplo, nas empresas de commodities, né? As empresas de petróleo tiveram uma boa performance, as empresas de turismo também reagiram. Só que você sempre fica o seguinte, poxa, será que... Lembra que a gente falou que as pessoas começaram a investir na Bolsa, se o juros subiu um pouco, será que elas vão deixar de investir na Bolsa? É igual as pessoas que tiveram o hábito agora de comprar pela Amazon. Será que diminuindo a pandemia, essa pessoa vai voltar a comprar no supermercado? Não. Vai voltar a comprar, né, na loja de departamento? Ela etc. Até vai lá olhar o produto, pegar na mão, experimentar, mas aí quando ela olha o preço da internet é mais barato, ela volta a comprar na internet. E pensando assim, como classe de ativos, se essas ações, né, que são dessa mudança de comportamento, se elas tiverem uma realização muito grande por essa questão de rotação, por essa questão de vacina, eventualmente pode até virar uma oportunidade. O que você acha, Panonco? Eu concordo. Quando a gente olha para o mercado, principalmente no curto prazo, você vê que ele está sempre buscando upside. Aí você olha o setor de tecnologia, nessa pandemia, ele teve uma valorização da cotação dessas empresas realmente exponencial. E agora essas empresas estão no patamar, e as outras empresas de commodities, empresas de indústria, muitas outras não tiveram essa valorização. Então o mercado busca upside. O que ele faz? Olha, a retomada da economia vai acontecer. Vamos zerar uma parte desse lucro que a gente tem em tecnologia para realocar em empresas que a gente acredita que nesse momento tem um upside melhor. E aí vende aqui, papel cai, compra ali, outros setores sobe, e isso é feito de certa forma no curto prazo, no médio prazo, principalmente pelos fundos, pelos profissionais. E pode gerar oportunidade. Gera oportunidade. É o que a gente busca muito dentro do Pioneiros, que é um produto que está dando 40% em 2020, enquanto o Ibovespa está negativo. Aí um elogio bacana aqui do Carlos Henrique Barbosa, Stephanie, Vitão, Panonco, André. Esqueceu do N aí, hein, Carlos? Esse time da Torre é top, pô, muito bacana. Agradecemos aí o prestígio. Algumas perguntas aqui de CVC e IRB, que são papéis que a gente já passou, né? Então acho que a gente já falou disso aqui. Depois assiste, volta um pouquinho para trás na gravação da live. Aí a gente tem aqui o Aislan também, dando os parabéns. Pergunta do Vini: como protejo o meu dinheiro diante de tanta incerteza? Essa é uma pergunta interessante, né, Panonco? Porque a maior proteção que você tem é estar numa renda fixa conservadora, que pode ser o maior risco que você corre, né? Que é tipo a certeza que você vai ter um rendimento real negativo, né? Então, Vini, acho que parte da proteção vem da gente aprender a conviver com um nível de volatilidade maior, com um nível de risco maior. Isso aí vai ser uma realidade para as pessoas que quiserem uma rentabilidade mais interessante. Cara, você está protegido e, ao mesmo tempo, você tem uma bela rentabilidade, essa daí é uma equação muito difícil de fechar, né? A proteção, ela vem da diversificação, vem da visão de longo prazo, vem do reinvestimento dos dividendos, vem dos aportes recorrentes, isso tudo que vai te proteger, né? Eu acho que, Vini, incerteza eu associo ao desconhecido. Então, se eu não sei o que vai acontecer, vamos lá. Eu não tenho certeza qual é o time que vai ganhar a partida no final de semana. E eu preciso fazer uma aposta. Então, talvez você vai apostar nos dois. Ou seja, quando a gente fala de carteira, quando a gente fala de investimento, diante de incerteza, você começa a distribuir, diversificar, vai alocando seu capital em vários setores. Eu acho que é a melhor forma que você tem de mitigar essa incerteza. Pergunta aqui do CJ Magalu, que é dos últimos pregões. Acho que tem a ver com aquilo que você falou, né? Eu falei aquela realocação. Né? As pessoas saíram, né, desses nomes que foram também e compraram, por exemplo, Petrobras, né? Compraram, né, PetroRio, compraram papéis que talvez estavam mais para trás, né? Exatamente.
uma pergunta aqui do Luiz Carlos. Embraer, você tem opinião, Panon? Cara, Embraer é um case interessante, já gostei, já desgostei, e hoje eu confesso que eu não tenho uma opinião formada. É um namoro complicado esse aí, então, Panon? Eu não estou olhando de perto, a empresa já passou pelos movimentos de fusões. O que eu vejo hoje é que o setor de aviação não está num bom momento. Você tem menos voos, você tem a redução da circulação de pessoas, e aí quando você olha para a Embraer, cara, que é quem produz os aviões, realmente tem um movimento de ciclo econômico que não está propício para a empresa. Mas olhando para isso, o papel também se desvalorizou bastante no curto prazo. Eu confesso que eu não colocaria na minha carteira agora, eu esperaria um sinal de melhora, um sinal de melhora econômica, uma retomada setorial mais interessante. Aí uma pergunta do Juliano, bancos. Juliano, acho que você talvez não tenha assistido desde o inicinho. Se você quiser, volta mais para o início. O Panonco, ele faz uma conversa bastante animada sobre bancos, e aí talvez o principal setor, nos principais setores que você aposta para o ano que vem, né? De repente, complementando, quando eu falo de bancos, eu não olharia só para os grandes. Talvez a grande parte alocada do setor colocaria nos grandes bancos, mas talvez pegar um banco menor, que talvez possa te dar um upside interessante, pode ser uma boa pedida. Tem bancos interessantes negociando abaixo do valor patrimonial, né? Você pega o próprio Banrisul também negociando. Banrisul é um estado relativamente... Rio Grande do Sul é um estado que... Você conhece ali, né? Que está numa crise, mas é um banco que pode ser uma boa aposta. Eu falo muito do Banco Inter, né, que é um banco digital que veio com uma proposta diferente. O objetivo não é ter lucro recente, mas olhando para um prazo, pode se tornar uma potência. Aí tem que olhar a questão de preço, de ponto de entrada mais atrativo. Panonco, eu vou fazer uma proposta, a gente fazer agora uns bate-prontos. Assim, boa, vamos lá. Até porque já está ficando meio tarde, já são 8h15, o pessoal já deve estar cansado de ver a gente, né, galera? Comenta aí, vocês já devem estar, né? Não aguento mais ver o Panonco e o André, né? Então, vamos lá. Telecomunicações, o que você acha? Pergunta do Renato de Souza Pires. Gosto, mas não teria na carteira do momento. Eu acho que é um setor que consome muito investimento e o mercado está mudando. Vamos lá. Júnior. Opa, esse é elogio, esse a gente só agradece. Obrigado, Júnior. Aí o Vitor perguntando de fundos imobiliários, logística. Logística é o principal setor dentro de fundo imobiliário. Eu acho que é o que mais vai crescer nos próximos anos, é a parte de logística, porque tem pouco galpões se a gente for olhar as regiões metropolitanas. Mas é um negócio que, se você for comparar, né, por exemplo, com laje corporativa, ou principalmente até com shoppings, ele está um pouco mais esticado. Você acha que vale a pena continuar? Eu acho que está um pouco mais esticado, mas você paga o preço do setor, já está apontando esse crescimento. Eu acho que vai continuar crescendo. Perfeito. Aí a gente tem o Fernando, vocês falaram de small caps. Algumas. A gente falou de algumas, se você voltar um pouquinho, Fernando, você vai ver, a gente falou até num contexto, né, do Clube dos Pioneiros. Nossa senhora, agora os comentários aqui. Perdi, eu não sei onde que eu estou. Estava lá no Bitcoins, lá em cima. Lá em cima? Eu vi o Bitcoins com letra maiúscula. Ih, caramba. 8h15. Nós ficamos muito para trás no comentário. Bitcoins, o Mário Fernandes. Mário Fernandes. Bitcoins, Mário. Eu relativamente não gosto de investir em moeda. Não é um ativo que te paga essa não dividendos. É a nossa praia, não traz crescimento. Eu vou dar um exemplo. Um Bitcoin hoje vai ser um Bitcoin daqui a 10 anos. A diferença é que ele pode estar valorizado ou desvalorizado frente a uma moeda. Então vamos lá, rapidinho aqui, analista. Colapso econômico para 2021. O Rogério falando. Rogério, sempre tem alguém falando, né? Todo ano vai ter alguém que prevê um colapso para o ano que vem. Eu, particularmente, não enxergo isso. Eu não sei você, Panonco. Aí, rapidinho aqui, o Fernando, volatilidade traz oportunidade. Isso aí, Fernando. Qualquer crise, qualquer volatilidade, você pode ver ela como um problema, você pode ver como uma oportunidade. Então, você está com o olhar certo aí. Algum livro, recomendação sobre bolsa e ações, Panonco? Pô, tem vários. Depende o primeiro da lista aí que te vem na cabeça. Análise fundamentalista, o conteúdo de Damodaran. Análise técnica, eu gosto do All Brokes. E o básico,
Cara, eu vou falar o primeiro livro que eu li sobre Bolsa de Valores, é do Marcelo Piazza, é um livro Bem-vindo à Bolsa de Valores, um negócio desse. Introdutório, é um sim. Introdutório que fala o que é a classe de ações, é bem, bem básico. Perfeito. Fundos imobiliários ainda tem espaço contra as BDRs. Carlos, isso aqui você está comparando, né, maçã com laranja aqui, eu acho que os dois não são... Acho que eles são classes diferentes. Nenhum você está falando de investir em ações que negociam na Bolsa Americana aqui no Brasil, e o outro são ativos imobiliários, né? O que você prefere, carro ou moto? Eu tenho os dois. Depende. Se tiver chovendo, a você mesma vai falar coisa. Carro. Se tiver eu tenho BDR e eu tenho fundo imobiliário. Assim como eu tenho carro e tenho moto. Se tiver um trânsito horroroso, tu vai falar, eu prefiro a moto. Tem os dois. Vamos lá, o Ronaldo, Petrobras, qual valor você recomenda para venda? Cara, eu acho que o papel vem para cima de R$30. E se o preço do petróleo puxar, o papel vai continuar na tendência de alta. Tá. Aí, Juliano, viu uma propaganda de uma empresa corretora que chama eToro. Acho que é eToro com E na frente, tá, Juliano? A gente já até respondeu, não tem nenhuma relação com a Toro. Essa aí é uma empresa de origem, se não me engano, israelense. É um negócio de social trading, você segue o que os traders estão fazendo. Não tem nada a ver com a Toro, tá? São completamente independentes uma da outra. Cara, fala um pouco sobre o cenário para trader 2021. Trader sempre tem oportunidade, né? Cara, não tem cenário. Trader está ali no dia a dia, né? Trader, tem comprador, tem vendedor, vai ter trader, vai continuar tendo. Eu acho que o mercado, ele, ao longo dos anos, ele deve ficar mais atrativo para o trader. Agora, eu chamo a atenção que precisa de conhecimento, precisa de dedicação, essa leva de investidores entrando, acreditando que o trader é uma molezinha, não é bem assim. Então, obrigado pelo elogio, e a gente está sempre fazendo lançamento de cursos aí sobre o trader, quem quiser, em breve teremos o próximo. Tem uma pergunta do Davi aí, né, quando que eu começo a estudar para entrar no mercado de trader? Bom, Paron, você vai fazer uma semana, né, de conhecimentos aí no início do mês que vem, né? A partir do dia 30, a gente já tem aí as aulas sendo veiculadas, e na segunda semana de dezembro eu vou estar ao vivo dando uma aula, falando um pouco mais de trader, então vem com a gente. Giovanni, você é formado em quê, Paron? Economia. Eu sou formado em engenharia e tenho um MBA em finanças nos Estados Unidos, tá, Giovanni? Então, acertou metade. Vamos descer um pouquinho aqui, até porque está ficando bem tarde. Não sei a respeito do que eu não quero. Não, vocês são feras, ok. Então, top que não vi a hora passar, só aprendendo. Pô, muito bacana esses elogios todos. Sanepar, o que você acha? Bons dividendos, né? Cara, gosto da empresa, gosto do setor de utilities, tanto o setor de saneamento básico como o setor de energia elétrica. São setores mais conservadores, que não vão ter um grande upside. Normalmente são empresas que têm um perfil mais pagador de dividendos, empresas que têm um crescimento não tão acelerado. É uma boa classe de ações para você ter uma mescla na sua carteira. Aí nós temos AFK Engenharia, já assisti tanta live tutorial que já estou aqui. Opa, estamos te esperando, então. Seja bem-vindo. Podia ter todos os dias, Vitão no dia e vocês à noite. Olha, a gente pode conversar sobre fazer alguma frequência disso. Vou dar uma sugestão para vocês. Entra no Instagram da Toro, pega lá o que é a última postagem, e aí coloca lá, quero live do Panonco e do André para falar sobre o longo prazo. Se tiver demanda, a gente vai fazendo. Se a gente vê, né, uma montanha de comentários, a gente considera isso aí com uma frequência recorrente. O que você acha? Tamo junto. Vamos lá que eu já me perdi agora de novo. Vai mais para cima. Mais para cima? Esse negócio pula de vez em quando. Demora demais para abrir a conta? Gabriel, normalmente em menos de 5 minutos só a conta está aberta. Aqui, um pedido aí já, Ana Mello. Queremos ter live com vocês todas as semanas. Posta lá no Instagram, então. Quero ver seu comentário lá, hein, Ana? Gravamento Covid, novo apagão da Bolsa, como é mais esse ano. Eduardo, tudo leva a crer que não, tá? Porque agora a gente está tendo, né, meio que essa segunda onda contrapondo aí com a própria situação onde a gente tem a perspectiva da vacina, né? Então, embora o número de casos esteja aumentando, acho que o mercado já está olhando para um mundo pós-vacina. O que você acha? O mercado não acho, por causa do Covid, não teria um movimento de queda como a gente teve na primeira onda, não. Vitor, acho que ninguém pergunta, a Bolsa um dia vai acabar? Ô, Vitor, a gente acredita que não. Esse a Bolsa, o que ela é? Nada mais é de uma maneira que permite às empresas acessarem capital, né?
Então, é um mercado de capitais e justamente ele permite a nós, investidores, pessoas físicas, se tornar sócios de empresas espetaculares que a gente não teria outra maneira de fazer isso, né? Pelo contrário, eu acredito que vai crescer. Se você for olhar o número de IPOs que nós tivemos em 2020, no ano de crise, foi um ano recorde com empresas vindo para a Bolsa. Não só grandes empresas, mas como empresas pequenas vindo para a Bolsa. Isso é positivo para o Brasil. O Luiz perguntando de Oi. Vamos rápido nessa, para não... Compramos abaixo de R$1 e vendemos a 2. Não, nós demos compra até 48 centavos. Não só demos compra, mas como demos um papel de graça para muita gente que abriu conta conosco. Então, eu acho que no atual patamar, acima de R$2, fica de fora. Nós falamos de Sanepar, agora Sabesp, o que você acha? Mesmo ponto de vista, eu acho que o setor tem sim uma postura diferente. Quem investe no setor de utilities está buscando realmente um dividendos, e aí você tem que ter um equilíbrio dentro da sua carteira. Empresas que têm upside, empresas que têm recorrência. Estabilidade, dividendos, etc. Então vamos lá. Obrigado, FK. Top, valeu, Evandro. Oi, a gente acabou de responder. Cielo 3. Passa em 15 segundos, a gente já falou de Cielo, né? Cielo 3, setor altamente competitivo, com baixa barreira de entrada, margens reduzidas, então... Por enquanto está fora. Lojas Americanas, do Jacó. Lame 4... Pô, tem um monte de Barbosa, né? Já passou um monte de Barbosa aqui. Eu tenho que botar... Minha família está toda assistindo. O Barbosa, acho que é o novo Silva, é o Barbosa, né? Tem Barbosa para todo lado. Gosto da empresa, se valorizou muito, está corrigindo... Nessa região, um pouco abaixo dos R$20, eu vejo como um ponto de compra. Fica de olho nela. Como eu faço para saber qual é o movimento de dividendos? Qual site você indicaria para saber como saber de tudo do mercado? Essa é uma pergunta complicada, né, Antônio? Assim, tem muita coisa aí dentro, né? Olha, um ponto que todo mundo tem dúvida. A empresa vai pagar dividendos, então eu vou comprar o papel porque eu vou ganhar o dividendos. Porém, quando a empresa paga dividendos... Fica ex e ajusta. Você tem dividendos que saem do preço da cotação do papel. Então não tem por que querer pegar esse movimento. Dividendos... tem que ter o perfil de, cara, eu tenho uma carteira de dividendos e eu vou acompanhar qual é a média de rentabilidade só do dividendos, qual é a média do pagamento de dividendo yields no ano. Ou seja, isso tem que superar a taxa da renda fixa. Pergunta de Forex, do Alexandre. Cara, o Forex realmente, né? O mercado de moedas é o mercado que mais negocia no mundo em termos de volume financeiro, mas da maneira como ele é apresentado, é um mercado altamente especulativo, né? Acho que é uma coisa que a gente recomenda para quem já tem muito tempo de mercado, já tem muita experiência. Não só especulativo, mas a alavancagem do Forex, ela te mata. Você vai entrar lá com $100, vai estar operando um volume financeiro gigantesco, e qualquer movimentação do par de moeda te tira fora do jogo. Então, não recomendo. São Martinho, setor cíclico, né? Depende muito de safra, oferta e demanda. Gosto da empresa, mas tem que tomar cuidado. Não é empresa para ter no longo prazo. Comprei e vamos ver no que dá. Não. São movimentos mais curtos. ETFs e BDRs pagam bons dividendos? Vitor, é o seguinte, o ETF e o BDR, as empresas que estão ali dentro, elas podem pagar dividendos ou não, depende do que é o ETF, né? Vamos falar do ETF primeiro. Se você tem um ETF do BOVA11, por exemplo, tem todas as empresas do Bovespa ali. Quando você tem, né, o que seria uma distribuição de dividendos, isso aí é automaticamente reinvestido dentro do que é aquela carteira. Né? Dentro da carteira. Setor elétrico. Olha o hamster devorador aí de novo. Gostamos aquele perfil que eu falei que é mais focado no pagamento de dividendos e não no crescimento, na valorização da cotação. Perfeito. Vamos lá. Boa noite. Bancos, Petro. Bom, já falamos, né, Emerson? Se você voltar um pouquinho, falando que é bastante otimista com o setor bancário. Gosto de ambos. E oportunidades interessantes. Aí, vamos ver aqui, a IZN34, eu não acompanho a 1, ZN, AstraZeneca. Por causa de vacina, pode ser uma conversa, né? É um setor de alta concorrência, precisa de muito investimento, então tem que conhecer bem a empresa que você está comprando. Eu confesso que eu não acompanho a AstraZeneca de perto, então fico te devendo essa. O Evandro pedindo mais lives. Isso aí, Evandro, posta lá no nosso Instagram. Bife. Opa, proteína. Olha, minha preferência do setor é JBS. Tá?
Então, quando eu olho para o setor de proteína, também é um setor cíclico. Eu acho que em 2021 a gente tem aumento na demanda, você também tem a oferta, de certa forma, limitada, então o preço das proteínas animais vai continuar subindo. Se o dólar continuar no atual patamar, beneficia as empresas exportadoras de proteína animal. Então, eu gosto do setor, mas a minha preferência é JBS. Juliano, Toro Carteira para Dividendos, eu recomendo o seguinte, você entrar lá na seção de bolsa, você vai ter diversos filtros, um desses filtros vai ser os dividendos, ali não é uma carteira, mas você vai ter várias empresas que o nosso time de análise selecionou para você estar aí, né, com ativos que são interessantes, tem um yield, tem uma taxa interessante de dividendos. Exato. Aí que a gente espera. Aí uma pergunta sobre o dólar, do Ricardo. Dólar perante o real. Eu acho que o dólar perante o real, Ricardo, um pouco do que a gente falou no início, acho que não tem só a ver com a retomada da economia, tem muito a ver com a agenda de reformas, o que a gente consegue passar no Congresso brasileiro aqui. Isso aí talvez tenha um efeito até que se sobreponha, né, em relação ao que é o efeito global. O que você acha, Panoco? Eu concordo. Então, a gente tem talvez um evento binário, ou seja, se o governo fizer o trabalho de casa, promover as reformas em tempo hábil e ser efetivo, a gente vai ter um dólar convergindo abaixo de R$5, e se isso não acontecer, a gente vê o endividamento aumentando, muitos se falam do furar o teto de gastos, a gente vai ver dólar para cima de R$6. Então, é um evento um pouco binário, temos que acompanhar o que vai acontecer. Júnior, IPOs, esse ano já está sendo recorde de volume financeiro. Continua. Tudo indica que no ano que vem vai ser uma tendência que vai se manter, tá? O mercado tá abundante, tem muita liquidez, isso aí é um cenário não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Então, acho que esse é o caminho. Ether 3 se reinventou, não acompanho. Você acompanha? Olha, não estou acompanhando, não. Permite, acho que é um papel, né? Talvez mais small cap aí. Márcio, fundos imobiliários, a gente falou mais no início, a gente adora, tá? Como classe de investimentos, acho que você tem aqueles rendimentos mensais ali isentos. Exatamente. Várias oportunidades, o Panoco até mencionou que ele gosta mais a parte de logística, né? Talvez hoje seria a preferência dele. Eu, particularmente, eu gosto também da ideia da gente pensar em fundos de fundos, para quem não tem, talvez, a paciência, o tempo para escolher os fundos individualmente, fundos de fundos é uma maneira que já te dá essa diversificação com bastante facilidade. Aí a gente tem, o Juliano. Ô, Juliano, agradeço. Melhor ativo para um trader iniciante. Ronaldo. Conhecimento. Investe no aprendizado, é a melhor coisa. Então, vamos lá, vamos indo para encerrar, então, pessoal. Eu sei, a gente está ainda aí com 200 pessoas, mas estamos 1h30. Hamster, obrigado. Vocês leem muitos balanços de empresas? Acho que sim, acho que sim. Acho que é obrigação, né, Meio que na quantidade do meu cabelo branco. Do André também. Acho que aí é o seguinte também. Pensa não só no balanço, mas pensa, né? A empresa acabou de reportar o resultado trimestral, aí vai ter um release, né, onde ela vai falar sobre quais foram os principais fatores, vai ter uma apresentação. Acho que isso aí é o mínimo recomendado para quando você investe numa empresa, você está vendo como é que está sendo a evolução dos números, não só acompanhar, né, do que são as recomendações de análise, mas ter o seu próprio conhecimento também é importante. Aquela pergunta ali é interessante, 2 empresas de recente IPO, a Aerie e Pets. Vamos lá. Setores que eu gosto, principalmente a Pets, não está num preço barato, ela negocia múltiplos mais elevados, porém o setor é muito interessante, que é um setor pouco explorado no Brasil, que tem pela frente nos próximos anos um excelente upside, uma excelente taxa de crescimento. Então fica de olho no setor, que pode ser uma excelente aposta para ganhar em termos de cotação. Até pedir desculpa para o Felipe, a gente pulou algumas vezes, ele fez essa pergunta aqui, eu não acompanho esse fundo, você acompanha? Também não acompanho, cara. Aí uma pergunta aqui, Luiz, por que a Amazon caiu de 8 mil para 109? Isso é um desdobramento, tá? O que acontece? A ação, o BDR, né, estava pouco acessível, então, imagina o seguinte, você tem uma nota de R$100, você foi lá e trocou por 5 notas de R$20, é a mesma coisa que aconteceu, tá? Você só fez esse desdobramento para tornar o investimento mais acessível. Tinha pouca gente que tinha dinheiro para ir investir na Amazon, e aí você está democratizando. Então, você desdobra,
Para você que já era investidor não muda nada, para você que vai comprar não muda nada, só facilitou o acesso para muita gente que não teria a chance de estar comprando. Tá? Então vamos agradecer o Vitor, realmente, parabéns. Pessoal, eu acho que deu, hein? Estamos aqui já falamos demais, hein, Uma hora e meia. Estamos mais de 1h30 falando, a gente agradece demais o prestígio de todos vocês, foi muito bacana estar aqui, a participação é isso que eu acho que faz a beleza, né, Panon? A gente está aqui, é um prazer a gente ouvir as dúvidas que vocês têm. A gente sabe que a gente não consegue sempre atender todo mundo, mas a gente tenta, na medida do possível, estar aí buscando todas as... Exato. Olha só, tem o pessoal até lá, o Sebastião Davi está lá na França, pô, na madrugada assistindo, poxa vida, hein? A gente... Pessoal, segue a gente lá no Instagram. Meu Instagram é @rpanon e o Instagram do André. André Barbosa _T. André Barbosa _T e @rpanon. Segue a gente lá no Instagram, a gente também está colocando bastante conteúdo. Isso. E no canal do YouTube também. Então, a gente está sempre trazendo conteúdo para vocês. Nós estamos no seguinte, o nosso canal do YouTube estava com 99.500 pessoas, se não me engano. Então, olha só, quem não está seguindo, segue a gente aí. A missão é os 100 mil, hein? Exatamente. Temos que bater os 100 mil. E quem quiser esse tipo de live com alguma recorrência, entra lá no Instagram da Toro e fala assim, quero live de longo prazo com o Panonco e o André, que se for muita gente que postar, aí a gente vai considerar isso aí. Tá bom, pessoal? Ó, tem outro Barbosa aí. Esse é teu xará, ó. Não é possível. Outra, André tá de brincadeira. É Barbosa demais, gente. É a live dos Barbosa. Cara, tá parecendo festa da família, não tá? Aquele negócio, encontro de final de ano. Panonco não tem. Se entrar algum Panonco, deve ser meus filhos. A Hélia tá lá em Londres, 11h30 da noite. Que isso, Hélia? Vai dormir, Hélia. Essa hora não é hora de falar de mercado mais, não. Muito legal. Valeu, então, gente. A gente agradece demais. Uma audiência bacana até esse horário. Um grande abraço e a gente espera voltar a conversar com vocês em breve. Até logo, então. Tchau, tchau.